Amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Amém. Antes de irmos ao texto da pregação dessa noite, eu quero mandar aqui um recado todo cheio de graça e amor àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar aqui Atos 2:44. Por gentileza, Atos 2:44. E nós vamos fazer um convite. Se você é membro desta igreja, Igreja Presbiteriana de Caicó, e nos acompanham pelas mídias sociais, nós temos um convite todo especial, cheio de amor, que vai encontrar o seu coração e a sua vida nesta noite. Já está aqui? Vamos dizer todos juntos? Todos os que creram. Vamos dizer mais forte? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Primeira verdade desse texto é que você está no lugar certo. Nós cremos. Você que está aqui, você que é membro desta igreja, a Bíblia mostra que é uma característica distinta do povo de Deus. Todos os que creem estavam juntos e tinham tudo em comum. Agora, para você que nos assiste e acompanha pelas redes sociais, membro comungante desta igreja, receba o amor desta igreja e lembre-se, o seu lugar é aqui. E eu quero fazer uma oração nesta noite, um rogo ao Senhor, que Atos 2:44 faça parte da sua vida de forma integral. E que no próximo culto você esteja aqui participando deste momento maravilhoso, gracioso, cheio da presença de Deus. E que você sinta prazer, amor e o coração transbordante de graça em estar na casa do Senhor junto com os seus irmãos. Essa é uma forma amorosa, cordial desta igreja, dos seus irmãos em Cristo, dizendo: vamos estar juntos, porque a palavra do Senhor diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Não queremos que isso seja parte na sua vida, mas queremos que toda esta igreja viva Atos 2:44, que diz o quê? Todos os que creram estavam juntos. Esse é o seu lugar, essa é a sua casa, esse é o povo de Deus, o seu povo, este é o povo da aliança, e queremos ver nos próximos cultos você aqui conosco e juntos vivendo Atos 2:44. Passando agora para o texto dessa noite, eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, lembrando a igreja, e nós estamos abordando nesse mês, as nossas reflexões são nos Salmos, e nos Salmos, nos cânticos de romagem. O Salmo é o 127. Pregamos na última vez o Salmo 126. E hoje nós iremos dar continuidade com o 127. E querendo Deus, domingo, pregaremos no 128. Porque se trata de uma trilogia. O texto ele é sequencial e fala de uma realidade da vida do povo de Deus naquela época. É o 7º degrau, e essa trilogia, 26, 27 e 28, ela tem uma mensagem toda especial para as nossas vidas, para a vida da igreja do Senhor aqui nesta cidade. Salmo 127, vamos ler juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será
levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Salmo 127, se você puder permanecer com a Bíblia aberta, acompanhe conosco e nós iremos, neste momento, orar ao Senhor, rogando assim que Ele abençoe as nossas vidas, nutrindo cada um pela sua palavra. Amado e bendito Deus, tomamos o teu santo livro, ó Pai, mais uma vez nesta noite. E nesse momento, para sermos, ó Deus, edificados pelo Senhor através da tua palavra, da exposição da tua palavra, pedimos-te, ó Deus, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas vidas, nos trazendo, ó Deus, o conhecimento da tua palavra, fazendo, ó Deus, tudo aquilo que lhe apraz, glorificando o teu nome, trazendo a exortação, a correção, fazendo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor de antemão preparou para as nossas vidas. Pai, fala-nos nesta noite. Por Cristo teu Filho, nós te suplicamos. Fala-nos, ó Deus, por meio do teu Espírito, nutrindo a nossa alma, ó Deus, alimentando a vida do teu povo e transformando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, Salmo 127. Nessa noite nós iremos refletir no seguinte tema: a soberania de Deus na construção da vida, da família e do futuro. Por que esse tema? Por que refletir sobre este tema? Porque este salmo, ele nos mostra que a verdadeira segurança, a verdadeira realização, as bênçãos vêm exclusivamente do Senhor. E este salmo traz para nós e revela às nossas vidas que não é o esforço humano, a autonomia humana que pode garantir estas bênçãos e promover este bem, mas exatamente a nossa dependência de Deus, seja refletida no lar, no trabalho ou na criação dos filhos. Este salmo vai nos ensinar que a verdadeira segurança, as realizações, as bênçãos, ela vem do Senhor. O Salmo 127, como eu havia dito, ele trata de uma trilogia. Por quê? O Salmo 126, que nós refletimos nele na última vez, domingo anterior, ele fala do retorno do povo de Deus para Israel, do momento pós-exílico. Aqui no Salmo 127, ele fala sobre o momento de reconstrução. E o 128, ele vai falar sobre o dinamismo da família, como eles deveriam agora proceder, multiplicar e viver as bênçãos do Senhor. Veja, o Salmo 127, ele vai chamar a nossa atenção para aquilo que aconteceu com o povo de Israel antes do exílio. E o que aconteceu antes do exílio? Ora, é muito bom rememorar e lembrar da história do povo de Deus, quando eles saíram do Egito, passaram 40 anos pelo deserto, tiveram ali o privilégio de adentrar a terra prometida, e toda esta história mostra a soberania de Deus na condução do seu povo.
Eles chegaram na terra prometida, ali a terra prometida foi distribuída às 12 tribos de Israel. Eles viveram lá, depois tiveram um período de juízes, depois vieram os reis, e o povo que deveria viver para a honra e glória do Senhor, viver segundo a ordenança de Deus, eles começaram a se acostumar com o sagrado, começaram a pecar, se esquecer do Senhor, se esquecer dos seus benefícios e esquecer de tudo que Deus havia feito. Consequentemente, este povo que esqueceu daquilo que Deus havia feito, eles começaram a viver segundo os seus próprios conceitos. Eles começaram a viver distante do Senhor e de acordo com os seus próprios caminhos, seguindo assim uma vida de pecado. E Deus levantou profetas, Deus falou de diversas formas, de várias maneiras ao povo, mas o povo endureceu o coração e Deus havia dito que o povo iria parar lá no exílio. E de fato aconteceu. Nabucodonosor arrasou Jerusalém, arrasou ali, destruindo e levando cativo o povo. Aí nós encontramos boa parte dessa história no livro do profeta Daniel. Bem, após 70 anos de cativeiro, o povo volta. E aí o Salmo 126 mostra quando o povo chega perante Jerusalém e vê ruínas de 70 anos. E agora eles têm o desafio de construir. E eles começaram a reconstruir a cidade, a casa do Senhor. Quando o profeta, nós vemos ali 2 homens que tiveram um papel incisivo neste retorno e nesta reconstrução, Esdras e Neemias. Um liderou a reconstrução dos muros das casas e o outro trouxe a reforma religiosa, caso de Esdras. No entanto, quando eles começaram a reconstruir e a ver, o povo estava tão envolvido novamente nos seus próprios interesses, cuidando tanto da sua vida, fazendo tudo aquilo que o coração desejava, que o profeta então, Ageu, chama a atenção novamente do povo, porque o povo queria viver com casas maravilhosas, construindo, mas eles novamente estavam caminhando em se esquecer do Senhor. E é aí que entra o Salmo 127, sendo escrito por Salomão, mas que retrata exatamente essa história que se repete na vida de muitos. Lembro-me da história de um casal que trabalhava noite e dia para construir a vida perfeita. E a vida deste casal, ela retrata a vida de muitas famílias. Por quê? Eles lutavam dia e noite, incansavelmente, para ter casa própria, filhos nas melhores escolas, carros de luxo, viagens as mais diversas, enfim, viver a vida intensamente. Mas com o tempo, aquele casal testemunha que começaram a perceber que apesar de terem conseguido, apesar de terem conquistado tudo aquilo que eles desejavam, faltava paz interior. Os filhos já estavam distantes. Principalmente, eles detectaram que o coração estava tremendamente vazio. Um dia, este casal, ao abrir a Bíblia, quase que aleatoriamente, eles abriram no Salmo 127. E foi como se eles tivessem levado um choque de realidade. E eles leram: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Bem, eles haviam construído tudo. Tinham conquistado tudo, mas estavam distante daquilo que é o principal,
estava distante de Deus. E este salmo, ele é tanto um alerta como um convite. Porque ele chama as nossas vidas, ele alerta-nos para parar de viver confiando apenas nas próprias forças. Aprender a confiar no Deus que sustenta todas as coisas. Quando aquele casal leu o Salmo 127, verso 1, eles entenderam que tudo que tinha construído parece que tinha sido em cima de areia movediça. Estava tudo desabando, porque eles confiaram apenas em suas forças, enquanto que Deus nos chama a confiar tão somente nele, que sustenta tudo e todos. Dessa forma, irmãos, nós, quando olhamos para o tema proposto nesta noite, a soberania de Deus na construção da vida, do lar e da família, do futuro, nós compreendemos primeiro que Deus é o supremo arquiteto. É a sustentação de todas as coisas. Veja, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A palavra edificar aqui refere-se não somente a construir fisicamente, mas a estabelecer uma família, um lar, um legado. O versículo, de forma alguma, está condenando o trabalho, mas ele está dizendo que a autonomia sem a direção divina é um grave erro na construção da vida, na construção da família, na construção do futuro. E há muitas pessoas que vivem assim, não param na agitação deste mundo, vivem de um lado para o outro. E veja, parece irônico, mas aquele a quem Deus escolheu para escrever este salmo, não havia no primeiro momento aplicado à sua vida o rei Salomão. No livro de Eclesiastes, ele vai dizer que tudo é vaidade. Tudo aquilo que o coração dele intentou, que os olhos desejou, ele teve. E descobriu que a suma de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. No mais, ele diz que todas as outras coisas é como correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Ele está dizendo assim: é inútil. Veja, irmãos, Provérbios capítulo 16, verso 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Mateus capítulo 7, versos do 24 ao 27, ele fala sobre construir a casa sobre a rocha. Efésios 2, 20 a 22, ele fala que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra, a pedra angular. Nesse primeiro momento, a gente pode chegar à conclusão que você pode ser até um excelente profissional, uma pessoa acima da média na área em que você atua, talvez até uma mãe zelosa ou um pai zeloso. Mas se Deus não for o centro, tudo pode desmoronar. Sabe por quê? Porque a família não é um projeto humano, é uma instituição divina. Foi Ele quem criou, foi Ele que estabeleceu, é Ele o idealizador da família.
Então é o Senhor que chama para si, que chama a nossa atenção para esta realidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus queridos, eu quero nesse primeiro momento ainda mostrar que sem esta base nós estamos em sérios apuros. O testemunho mais eloquente que nós encontramos na palavra do Senhor, talvez seja o de Jó. Lembra-se da história de Jó? Estava tudo bem com ele. Ele celebrava com os filhos, ele consagrava os filhos ao Senhor, mas de repente veio algo que ele percebeu. Suas mãos, suas forças, nada poderia conter nem deter aquilo que estava acontecendo. Ele perdeu os bens, perdeu os filhos e adoeceu. Literalmente é um desastre um negócio desse. Mas a história dele, todos nós sabemos o começo, meio e fim. Ele era um homem temente ao Senhor e amava a Deus. E no meio de toda essa tragédia ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Há muitas pessoas que já desabaram e estão prostradas e outras que estão completamente arruinadas, porque diferentemente de Jó, abandonaram a Deus e pensaram que apenas as conquistas pessoais, a autonomia humana era suficiente para as demandas da vida. E isso não é uma verdade. Há um ditado popular que diz: o muito sem Deus é nada. Eu sou ruim de ditado popular, viu? O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. O pouco com Deus é tudo. Imagine só, irmãos, para as mais diversas demandas da casa, da família, da vida, do lar. Quem está edificando a sua casa? Você acha que é o seu braço? Tem uma péssima notícia para te dar. Ela está em apuros. O povo que voltou do exílio, ou o povo deveria entender pela história sagrada que a vitória pertence ao Senhor. Por isso ele disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus é o fiel guarda dos homens. A cidade é símbolo da comunidade e da segurança. A sentinela representa, então, esses esforços de proteção. Ele não está desprezando ou desprezando a figura da sentinela. Ele não está desprezando todo o serviço que foi feito para trazer segurança. Ele está chamando a sua atenção para realmente aquilo que você confia. Você confia em quem? Ora, o Senhor Jesus, ele vai dizer que nós não devemos temer os homens que matam o corpo e nada pode fazer com a alma. Mas devemos temer antes aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. Entendam isso.
Há pessoas que tremem, há pessoas que se abalam com as autoridades deste mundo. Não foi o caso do profeta Daniel, diante do homem mais temível da sua época. Nem Daniel, nem os seus amigos temeram. Eles temeram aquele que deve ser temido, o nome que está acima de todo nome, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, vejam, ora, a vigilância humana, ela é inútil sem a providência divina. O povo de Israel, eles começaram a confiar no templo que se havia construído. Eles começaram a confiar em objetos, na Arca da Aliança. Eles começaram a se confiar, nós somos o povo de Deus. Mas os miseráveis estavam longe, distantes, em caminhos tortuosos. E vejam, a cidade de Jerusalém foi uma presa fácil para o grande império babilônico. Eles esqueceram daquilo que diz o Salmo 121. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Eles esqueceram o que diz Provérbios 21, 31. O cavalo prepara para o dia da guerra, da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Meus queridos, talvez alguns lembrem de uma história não é tão recente, o assalto ao Banco Central, Fortaleza. Naquela época, algo intransponível. O caixa ficava em um lugar, toda aquela fortaleza, e os camaradas fizeram uma engenharia muito bem arquitetada. Roubaram o dinheiro sem disparar um alarme, sem trazer a menor desconfiança. Havia alarmes, havia escolta armada, havia uma fortaleza. Eles só esqueceram, eles vieram por baixo, escavaram túneis e chegaram exatamente no cofre. Escavaram, entraram, levaram tudo, fecharam e foram embora. Talvez esses mais novos não lembram, mas a TV noticiou o dia em que um homem entrou na casa de Silvio Santos e fez refém, parece-me que sua filha. Ou seja, lugares que as pessoas pensam são intransponíveis, muitas vezes se mostram tão frágeis. Talvez você lembre que um dia as Torres Gêmeas foram destruídas e o Pentágono foi atacado. E todos pensavam, são lugares inatingíveis. Mas Israel desfrutou da parte de Deus que ele era inatingível quando ele estava em santidade e obediência ao Senhor. Ora, isso pode trazer para nós, para as nossas vidas, a consciência de que eu posso instalar câmeras, cercas elétricas, pagar seguro e ainda viver ansioso e com medo, acuado dentro de casa. A confiança não está nas ferramentas de segurança. A confiança não pode estar no volume de recursos que está lá na sua conta bancária. A confiança jamais pode estar no plano de saúde que você tem. A pandemia escancarou isso. Ele vem, a doença vem, e aquilo que dizimou mais do que as guerras, um vírus que ninguém nem percebia, nem via.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Salmo 127, então, nos chama para refletir sobre uma realidade espiritual, para a minha e para a sua vida, para a vida do povo de Deus. O povo de Israel deveria tão somente temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. A cidade deve ser construída. Deveremos e devemos lutar. Sim, devemos. Devemos trabalhar. Mas nós devemos lembrar que só quem pode dar total segurança é o Criador dos céus e da terra. Não podemos confiar nos recursos deste mundo como se eles pudessem nos livrar de todas as coisas, porque é um grande engano. Eu ouso perguntar a você nesta noite: você é guardado por Deus? Você confia que sua casa é guardada por Deus? Irmãos, o Salmo 127 é um alerta daquilo que Deus colocou em nossas mãos, as coisas que Ele colocou em suas mãos, em nossas mãos. Elas estão ao nosso serviço. E jamais elas podem ganhar uma evidência que não tem, ser Senhor sobre as nossas vidas. Há muita gente que está a serviço de coisas, de bens e de tudo mais. O verso 2, então, após ele dizer que o Senhor é quem edifica e quem guarda, o verso 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Veja que aqui há um contrassenso. Há algo assim que parece esquisito aos nossos olhos. Por quê? Você já percebeu que quem dorme cedo acorda cedo, né? Meu pai lá no sítio, 8 horas está dormindo. Ele acha uma maravilha. Dizer isso para o meu filho, que tem hábitos noturnos, é difícil. Porque tem pessoas que dormem muito tarde. E quem dorme muito tarde acorda cedo? Não. Então ele está mostrando aqui alguém que está vivendo os extremos da vida. Dorme tarde e acorda muito cedo. Está vivendo os extremos. Alguém que está sufocado. E veja, irmãos, o salmista não condena o trabalho, mas ele condena, exatamente mostra o pecado de pessoas que são escravizadas por isso. O trabalho ansioso, idólatra, quando isso se torna o Senhor da vida, quando isso domina a nossa vida e nós esquecemos que a providência e a provisão vem do Senhor. Foram 40 anos no deserto, até churrasco teve. Vinha o maná, o povo comeu o maná. E ele dizia como era o procedimento. Tinha sede no deserto, Deus fez brotar a água da rocha. Onde o povo disse assim, estavam cansados de maná. Ora, aquela porção nutria o povo. E então Deus mandou cordonizes. A verdade é que quando eles terminaram a jornada, disse: porventura lhes faltou alguma coisa? E a consciência justa disse: não nos faltou nada. Se olharmos de fato a nossa vida, também iremos perceber isso, o cuidado constante de Deus para conosco. Então, irmãos,
Deus é o provedor final. Porque Malaquias vai falar disso. Há muitos que colocam o ganho em um sactel furado. Deus, Ele não abençoa o ativismo desenfreado, mas Ele abençoa o coração que descansa nele e é fiel a Ele. Por isso, Mateus 6, 25 a 33 fala sobre não andar ansioso. Porque se Deus cuida da criação, dos pássaros, Deus cuida da erva do campo, da flor, se Ele cuida de tudo, quanto mais de nós, que valemos mais do que a erva do campo, a flor do campo, mais do que as aves dos céus. E Deus tem demonstrado isso dia após dia, de sua provisão. Ele não está dizendo cruze os braços, não. Nenhum pássaro morre de fome se estiver solto. Nenhum animal silvestre morre de fome se estiver solto em o seu habitat natural. Se botar dentro de uma gaiola, o passarinho morre de fome. Ele está dizendo assim, Deus, Ele deu a providência e o alimento. Está lá, mas o passarinho vai buscar. Ele nos deu força, Ele nos deu disposição, Ele nos deu sabedoria, Ele nos deu entendimento, Ele nos habilitou de tudo o que é necessário para irmos buscar tudo aquilo que precisamos. Mas tudo aquilo que precisamos não pode dominar a nossa vida, porque de fato a provisão é do Senhor. Por isso o salmista ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A minha pergunta a você é simples. Você está tentando sustentar sua casa apenas com os seus esforços? Ou você tem confiado em Deus e na provisão de Deus? Trabalhar com fé é diferente de trabalhar com medo. Entendeu? Trabalhar com fé, com fidelidade a Deus, em obediência ao Senhor, é diferente de trabalhar com medo. Veja, por fim, ele mostra que Deus, em sua soberania, Ele é o doador da bênção. Versículos 3 ao 5, ele vai falar sobre algo que era comum naquela geração. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Eis que os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são produtos do acaso. Os filhos jamais serão um erro no percurso. Os filhos são tesouros que Deus nos deu o privilégio de tê-los. Quando olhar para o seu filho, lembre-se, Deus colocou tesouro para você cuidar. Como você tem cuidado do tesouro que Deus colocou em suas mãos? Eu sei que a realidade social é diferente. Há mães que, pelas circunstâncias e falta de conhecimento da palavra do Senhor, dizem as coisas mais horrendas com os seus filhos. Mas aqueles que conhecem ao Senhor não podem ver a família, a paternidade, a maternidade jamais desta forma. Pelo contrário, deve ver a maternidade como bênção do Senhor. Por quê? Porque Deus os colocou. Os planos e as promessas de Deus não mudaram. E eu quero falar sobre duas realidades antes de aplicar essa à sua vida. Irmãos, é alarmante
quantidade de pessoas na terceira idade que não têm filhos e que vivem uma solidão profunda. É de doer o coração perceber que há pessoas que viveram tão egoisticamente, podendo ter, preferiram não ter. E quando chegou o momento da ajuda, é certo também que tem outro lado ruim, mas o lado bom da história, que naquela época, quanto mais filhos se tinha, melhor, porque era um período de agricultura familiar. Mas também, quando os pais ficavam já com idade avançada, os filhos criavam. Como é bom ver famílias unidas. Esse ano, o meu avô faz 100 anos de idade. Tem 99. Ele disse assim: eita, sangue difícil. Daqui não é fácil para a morte não, viu? Vai durar bastante. Ele disse que, ao meu pai, ele disse: quando eu ficar velho, eu vou dar muito trabalho a vocês. Mas enquanto eu não estou, eu vou viver e viver bem. Vai fazer 100 anos. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Reunião de família. E aí, é bom ou não é? Meu avô olha para os filhos, para os netos e todos que estão lá, batem a continência. Né? Porque ele sabe o que é viver 99 anos, porque ele já viveu. E a gente tem que entender com os mais velhos. Querida igreja, você está criando seus filhos para o mundo ou para Deus? Em um mundo que diz que os filhos são um peso, que são um fardo, a Bíblia diz que eles são recompensa do Senhor. Cuide bem do tesouro que Deus colocou em suas mãos. E seja você como flechas na mão do guerreiro. Quero contar uma história já chegando para o final. Em uma aldeia africana, um missionário perguntou a um pai: por que você tem tanto zelo e carinho com os seus filhos? Isso não vai trazer problemas? Aquele homem já de idade disse: não. Porque sei que eles não são meus. Nunca serão. Eles são de Deus. Eu apenas estou preparando para quando Ele os chamar. Essa é a essência do Salmo 127. Reconhecer que a vida, a casa, a segurança e os filhos não são nossos. Tudo é de Deus. Ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que neles habitam. Há alguma coisa que você chama de sua que não seja de Deus? A vida que você diz que é sua, foi Deus que te deu. E você não tem domínio sobre ela. Porque Jó vai dizer: o Senhor deu e o Senhor tomou. E quando o Senhor chama, você não tem no que se segurar. Você vai, porque é dele. A vida é dele. E tudo mais. Então, irmãos, reconheça que a vida, a casa, a segurança e os filhos não são nossos. É dele. Agora, se você é um servo dele, ele abençoa você em tudo isso. Quero fazer aqui 3 aplicações desse texto. É literalmente e agora. Refleti sobre o Salmo 127, entendi a mensagem do Senhor, e agora?
E agora, José? E agora você tem que responder. Você tem vivido confiando na sua força ou na soberania de Deus? Sua casa tem sido edificada sobre o Senhor ou sobre os seus esforços? Seus filhos têm sido como flechas na mão do guerreiro. O guerreiro anda com sua aljava, aquela sacola de flechas, e no meio da batalha ele usa exatamente aquelas flechas e dá a direção devida a ela. Ele está dizendo assim, que nós temos que direcionar os nossos filhos, porque Deus não nos deu filhos para povoar o inferno. Deus nos deu filhos para povoar o céu, porque são dele. O seu filho pertence ao Senhor. Então conduza a vida dele no caminho do Senhor. Hoje é o dia de dizer: Senhor, eu reconheço que sem ti nada sou. Tudo é vão. Hoje é o dia de você descansar e dizer: nas suas mãos, Senhor, estão a minha vida. Está a minha vida. Descansar não nas suas obras, mas na graça de Deus, que edifica, que guarda, que provê, que multiplica, que traz alegria ao coração. Queridos irmãos, eu vou convidar o grupo de louvor. Tuísa vai fazer um especial. E logo após nós vamos orar ao nosso Deus. Eu vou chamá-los para a gente não ficar cantando e os irmãos vindo, orando e os irmãos vindo. Mas eu quero que você, de acordo com aquilo que o Senhor nos deu nessa noite, enquanto cantamos, seja essa canção a sua oração, agradeça a Deus, se lance a soberania de Deus na construção da vida, da família e do futuro. Reconheça isso e sua vida será cheia de graça. Vamos louvar ao Senhor.